Ele abriu o coração depois de perder a esposa, mas a mulher que dizia amá-lo destruiu tudo e foi embora quando descobriu que ele não era rico. Meses depois, voltou arrependida, mas não esperava o que ia encontrar. Antes de começar essa história emocionante, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E se você ama histórias reais de superação, amor verdadeiro e justiça da vida, já se inscreve no canal agora. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa para você. Meu nome é Antônio Carlos, tenho 68 anos, e durante muito tempo acreditei que tinha perdido minha capacidade de amar. Mas como costumo dizer aos meus netos, a vida tem dessas ironias que só o tempo consegue explicar. Tudo começou há 5 anos, quando finalmente decidi me aposentar depois de 40 anos trabalhando como contador em uma pequena empresa familiar. Minha esposa, Carmen, havia falecido 3 anos antes, vítima de um câncer agressivo que nos pegou de surpresa. Os primeiros anos de viuvez foram os mais difíceis da minha vida. A casa que antes era cheia de risadas e cheiro de bolo no forno se tornou um mausoléu silencioso de memórias. Foi minha filha, Patrícia, quem me convenceu a sair de casa e começar a viver novamente. Pai, a mamãe não gostaria de ver o senhor definhando assim, ela dizia, com aquele jeito carinhoso mas firme que herdou da mãe. Foi por insistência dela que comecei a frequentar o clube da terceira idade do bairro. No início, confesso que ia apenas para não preocupar Patrícia. Sentava-me num canto, tomava meu café e observava as pessoas jogando dominó, conversando, dançando. Mas havia algo naquele ambiente que, aos poucos, foi me aquecendo por dentro. Era o calor humano, a vida pulsando novamente ao meu redor. Foi numa terça-feira de março, durante uma aula de dança de salão que nunca tive coragem de participar, que a vi pela primeira vez. Alzira tinha 62 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, um sorriso que iluminava o salão inteiro e uma energia contagiante. Ela dançava com tanta graça que parecia flutuar pelo chão. Quando a música terminou e ela passou por mim, nossos olhares se cruzaram por um instante. Bom dia! Você é novo aqui, não é? Ela perguntou, com uma simpatia genuína. Sou sim. Antônio Carlos, mas pode me chamar de Toninho, respondi, sentindo um calor subir pelo rosto como um adolescente. Alzira. Prazer em conhecê-lo. Toninho. Por que não se junta à próxima dança? Garanto que é mais divertido do que ficar aí no canto. Antes que pudesse inventar uma desculpa, ela já havia me puxado pela mão para o centro do salão. Meus pés tropeçavam, meu corpo estava enferrujado, mas Alzira tinha paciência. Ria dos meus erros sem zombaria, apenas com uma alegria pura que me fazia querer tentar de novo. A partir daquele dia, as terças-feiras se tornaram o momento mais esperado da minha semana. Alzira e eu começamos a conversar mais, tomar café juntos após as aulas, caminhar pelo parque próximo. Descobri que ela também era viúva, havia perdido o marido 7 anos antes em um acidente de carro. Tinha 2 filhos que moravam em outros estados e visitava raramente. Sabe, Toninho, ela me disse certa tarde, enquanto observávamos os patos no lago do parque, depois que perdi o Rogério, achei que nunca mais conseguiria sorrir de verdade. Mas a gente aprende que a vida continua, e que honramos nossos mortos vivendo plenamente. Aquelas palavras tocaram fundo no meu coração. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Os meses foram passando e nossa amizade se transformou em algo mais profundo. Não era o amor arrebatador da juventude, cheio de paixão desenfreada. Era algo mais maduro, mais sólido. Um companheirismo, uma cumplicidade de quem já viveu o suficiente para saber o que realmente importa. Foram 6 meses de encontros diários, de risadas compartilhadas, de mãos dadas durante os passeios. Alzira conheceu minha filha e meus netos, que a adoraram instantaneamente. Eu conheci seus filhos durante uma videochamada, e embora tivessem sido educados, percebi certa frieza. Foi numa noite de setembro, durante um jantar que preparei em minha casa, que finalmente tive coragem de dizer o que sentia. Alzira, esses meses ao seu lado têm sido os mais felizes desde que perdi Carmen. Sei que ambos já vivemos muito, mas acredito que ainda temos muita vida pela frente. Gostaria de saber se você aceitaria tornar isso oficial, se aceitaria se casar comigo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Vi lágrimas se formarem nos olhos dela, mas não conseguia decifrar se eram de alegria ou tristeza. Toninho, ela começou, segurando minhas mãos, você é um homem maravilhoso.
Me fez voltar a sentir borboletas no estômago como uma mocinha. Mas preciso ser honesta com você sobre algo. Meu coração apertou. Havia algo no tom dela que me deixava apreensivo. Minha situação financeira não é das melhores. Depois que Rogério morreu, descobri que ele tinha deixado muitas dívidas. Vendi a casa, paguei o que pude, mas hoje vivo de uma aposentadoria pequena num apartamento alugado. Não quero que pense que estou interessada em você por dinheiro. Segurei suas mãos com mais firmeza. Alzira, também não sou rico. Vivo da minha aposentadoria, tenho essa casa que é própria e algumas economias modestas. Não estou te oferecendo luxo, estou te oferecendo companhia, amor e um lar. É isso que você quer saber? Ela sorriu através das lágrimas. Sim, aceito casar com você, Toninho. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Marcamos o casamento para 3 meses depois, uma cerimônia simples no civil com a presença de família e amigos próximos. As semanas que se seguiram foram de pura felicidade. Alzira começou a passar mais tempo em minha casa, arrumando, decorando, trazendo vida para aqueles cômodos que haviam estado vazios por tanto tempo. Patrícia estava radiante vendo o pai feliz novamente. No entanto, comecei a notar algumas coisas estranhas. Alzira fazia perguntas sobre minha aposentadoria, sobre meus investimentos, sobre o valor da casa. Inicialmente, achei natural, afinal, iríamos nos casar e compartilhar nossas vidas. Mas havia algo na insistência, na frequência dessas perguntas que me incomodava. Toninho, você nunca pensou em vender essa casa e comprar algo menor? Deve valer uma boa quantia, ela comentou certa manhã. Nunca pensei nisso. É aqui que criei minha filha, é aqui que guardo todas as minhas memórias, respondi. Claro, claro. Mas pense bem, com o dinheiro da venda poderíamos viver confortavelmente, viajar, aproveitar a vida que nos resta. Havia algo naquele que nos resta que soou errado, mas decidi ignorar. Uma semana antes do casamento, minha filha me pediu para conversar em particular. O semblante dela estava preocupado. Pai, não quero parecer desconfiada, mas preciso te contar algo. Uma amiga minha viu Alzira outro dia no shopping, conversando muito intimamente com um homem mais jovem. Disse que pareciam muito próximos. Senti como se tivessem jogado água fria em mim. Patrícia, deve ser algum parente, talvez um sobrinho. Pai, eu quero acreditar nisso. Mas também ouvi ela ao telefone ontem, quando estava aqui em casa. Ela não sabia que eu estava no corredor. Dizia coisas como só mais alguns dias e depois disso estaremos bem. Me desculpe, mas achei muito estranho. Passei aquela noite em claro, a mente fervilhando de dúvidas. Seria possível que eu estivesse sendo enganado? Que tudo aquilo não passasse de uma farsa elaborada? Decidi confrontá-la no dia seguinte, mas de forma sutil. Durante o café da manhã, mencionei casualmente que estava pensando em transferir alguns investimentos e perguntei se ela gostaria de ver meus documentos financeiros. Os olhos dela brilharam de um jeito que me deixou gelado. Claro, Toninho. Afinal, em breve seremos marido e mulher. É importante que eu saiba de tudo para podermos planejar nosso futuro juntos. Naquele momento, tive uma intuição. Na verdade, estou pensando em colocar tudo no nome de Patrícia antes do casamento. Sabe como é, para evitar problemas de inventário no futuro. A mudança em seu rosto foi instantânea. A doçura deu lugar a uma expressão dura que nunca havia visto antes. Como assim? Toninho, vamos nos casar. Eu deveria estar incluída nesses planos. Não é justo você simplesmente dar tudo para sua filha. Alzira, mas você mesma disse que não está interessada em dinheiro. Não estou. Mas isso é diferente. É sobre respeito, sobre me incluir em sua vida de verdade. Ela estava visivelmente alterada agora. Entendo. Bem, deixa eu te mostrar uma coisa então. Peguei meu extrato bancário e mostrei a ela. O saldo era modesto, cerca de R$ 50.000 economizados ao longo de anos. Este é todo o meu patrimônio, além da casa. Não sou um homem rico, Alzira. A decepção em seu rosto foi tão evidente que chegava a ser constrangedora. Ela tentou disfarçar, mas era tarde demais. Ah, sim, claro. É uma quantia razoável para nossa idade, ela gaguejou.
Nos dias seguintes, a mudança em seu comportamento foi drástica. As ligações diminuíram, as visitas se tornaram mais curtas e formais. Ela sempre tinha uma desculpa para não ficar: dor de cabeça, compromisso com uma amiga, consulta médica. Até que, 3 dias antes do casamento, ela veio à minha casa. Estava nervosa, evitando meu olhar. Toninho, precisamos conversar. Eu não posso me casar com você. Mesmo esperando por aquilo, as palavras doeram como uma facada. Por quê, Alzira? É que percebi que ainda não superei completamente a morte do Rogério. Não seria justo com você me casar ainda tão confusa. Preciso de mais tempo. Eu poderia ter aceitado aquela mentira gentil, ter deixado as coisas terminarem assim. Mas décadas de vida me ensinaram que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor que a mentira. Alzira, olha para mim. Esperei até que ela erguesse os olhos. Eu sei a verdade. Sei que você estava interessada no dinheiro que pensou que eu tinha. E quando descobriu que sou apenas um aposentado comum, seu interesse desapareceu. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva e frustração. Você não entende nada, Antônio. Você não sabe como é difícil ser mulher, sozinha, nessa idade, sem dinheiro. Você tem sua casa própria, sua aposentadoria estável, uma filha que cuida de você. Eu não tenho nada. Estou sozinha, pagando aluguel com uma miséria de aposentadoria. Sim, eu queria segurança. Isso me torna uma pessoa horrível? Não, Alzira. Querer segurança não te torna horrível. Mas mentir sobre seus sentimentos, manipular alguém, isso sim é horrível. Se você tivesse sido honesta desde o início, talvez pudéssemos ter construído algo verdadeiro. Mas você escolheu o caminho da mentira. Ela pegou a bolsa, dirigiu-se à porta e, antes de sair, virou-se uma última vez. Você vai se arrepender, Antônio. Vai ficar sozinho nessa casa grande, envelhecendo, sem ninguém. E vai perceber que eu era a melhor coisa que poderia ter acontecido com você. A porta se fechou, e com ela, um capítulo da minha vida. Os meses seguintes foram difíceis. A dor da traição era profunda, não apenas pela perda do relacionamento, mas pela descoberta de que tudo havia sido uma farsa. Patrícia ficou furiosa quando soube de tudo. Eu sabia, pai. Eu sabia que havia algo errado com aquela mulher. Mas sua raiva logo se transformou em preocupação. Ela via o pai mergulhando novamente naquela tristeza que tanto havia lutado para superar. Parei de frequentar o clube da terceira idade. As memórias de Alzira estavam em cada canto daquele lugar. Voltei à minha rotina solitária, à casa silenciosa, aos dias que se arrastavam sem propósito. Foi num desses dias cinzentos, cerca de 2 meses após o rompimento, que recebi uma ligação inesperada. Era de um advogado de São Paulo, Dr. Maurício Tavares. Senhor Antônio Carlos. Estou ligando em nome do escritório responsável pelo inventário do Sr. Joaquim Ferreira dos Santos. O senhor conhecia o falecido? O nome me era familiar, mas não conseguia situá-lo imediatamente. Joaquim Ferreira. Preciso pensar. Ele era primo de sua falecida esposa, Carmen. Morava em São Paulo e faleceu há 3 meses. Não tinha filhos nem outros parentes próximos. Em seu testamento, ele deixou sua propriedade e seus bens para você e sua filha. Fiquei atordoado. Lembrava-me vagamente de ter conhecido Joaquim em algumas reuniões familiares, décadas atrás. Era um homem reservado, empresário bem-sucedido que havia se afastado da família após a morte da esposa. Senhor? Está me ouvindo? A voz do advogado me trouxe de volta. Sim, sim. Desculpe, é que foi uma surpresa. Mas, do que estamos falando exatamente? Senhor Antônio, estamos falando de um patrimônio considerável. O senhor Joaquim era dono de uma rede de lojas de autopeças que foram vendidas antes de seu falecimento. Há também imóveis e investimentos. No total, estimamos que a herança seja em torno de 12 milhões de reais, a serem divididos entre o senhor e sua filha. O telefone quase escorregou da minha mão. 12 milhões de reais. Era um valor que eu jamais havia imaginado na vida. As semanas seguintes foram uma loucura burocrática. Reuniões com advogados, assinatura de documentos,
transferências bancárias. Patrícia e eu estávamos atordoados com a mudança repentina em nossas vidas. Pai, isso é surreal, ela dizia, olhando os papéis espalhados pela mesa. O que vamos fazer com tanto dinheiro? Viver, minha filha. Simplesmente viver. Mas com sabedoria. Decidimos investir a maior parte, garantindo uma renda estável. Patrícia pôde finalmente abrir a loja de artesanato que sempre sonhou. Eu quitei completamente minha casa, fiz as reformas necessárias e guardei o restante para emergências e para garantir o futuro dos meus netos. A notícia, claro, acabou se espalhando. Numa cidade pequena como a nossa, esse tipo de informação viaja rápido. Começaram a aparecer amigos que eu não via há décadas, parentes distantes que nunca haviam demonstrado interesse, e ofertas de investimento imperdíveis que chegavam diariamente. Foi então, cerca de 4 meses após receber a herança, que meu telefone tocou mostrando um número conhecido. Era Alzira. Fiquei olhando o telefone tocar, o coração acelerado, sem saber se atendia ou não. Na quinta chamada, atendi. Alô? Toninho. Graças a Deus você atendeu. Como você está? Tenho pensado tanto em você. A voz dela era doce, quase melosa, exatamente como era no início de nosso relacionamento. Estou bem, Alzira. O que você quer? Toninho, não seja assim. Eu sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas tenho me arrependido tanto. Fiz terapia, trabalhei meus medos e inseguranças. Percebi o erro terrível que cometi. Entendo. Fico feliz que esteja fazendo terapia. Toninho, eu queria te ver. Conversar pessoalmente. Preciso que saiba que meus sentimentos por você eram reais. Eu apenas me deixei levar pelo medo da insegurança financeira. Mas percebi que o dinheiro não importa. O que importa é o que sentimos um pelo outro. Havia algo no timing daquele telefonema que era óbvio demais. Alzira, você ouviu sobre a herança, não foi? Um silêncio constrangedor do outro lado da linha. Que herança? Do que você está falando? Alzira, por favor, não me insulte fingindo que não sabe. Ah, sim, ouvi alguns comentários. Mas isso não tem nada a ver com meu telefonema, Toninho. Juro que não. Claro. E é apenas coincidência você ter me ligado justo agora, meses depois de terminar comigo dizendo que eu morreria sozinho. Toninho, por favor, dê-me uma chance de explicar. Deixa eu ir aí, conversar pessoalmente. Não, Alzira. Não acho uma boa ideia. Só um café, pelo que vivemos juntos. Por favor. Contra meu melhor julgamento, acabei concordando. Marcamos para o dia seguinte, num café neutro no centro da cidade. Quando cheguei, ela já estava lá. Notei imediatamente que estava diferente. Cabelo recém-pintado, roupa nova, maquiagem bem feita. Ela havia se arrumado. Toninho, você está com uma ótima aparência, ela disse, levantando-se para me abraçar. Me afastei gentilmente antes que o abraço acontecesse e sentei-me. Vamos direto ao ponto, Alzira. O que você quer? Ela pareceu magoada com minha frieza, mas rapidamente recompôs a expressão. Toninho, eu sei que estraguei tudo entre nós. Mas passei esses meses pensando, refletindo. A verdade é que eu te amo. Sempre amei. Apenas deixei meus medos e inseguranças falarem mais alto. Você me ama, repeti, sem emoção na voz. Sim. E sei que você também me ama. Vi em seus olhos, senti em cada momento que passamos juntos. Aquilo era real, Toninho. Sabe, Alzira, você está certa em parte. Eu realmente te amei. Mas essa pessoa que amei não existe. Era apenas uma máscara que você usava. Não. Eu sou aquela pessoa. Apenas cometi um erro terrível, mas aprendi. Cresci. Podemos recomeçar, Toninho. Dessa vez vai ser diferente, eu prometo. Olhei nos olhos dela e vi exatamente o que via antes. Não amor, mas cálculo. Não emoção genuína, mas performance. Me diga uma coisa, Alzira. Se eu não tivesse recebido essa herança, você teria me ligado? Ela hesitou por apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Claro que sim. Como pode perguntar isso?
E aquele homem mais jovem que foi visto com você, quem era? Seu rosto empalideceu. Que homem? Não sei do que você está falando. Alzira, por favor. Você foi vista inúmeras vezes com ele. Inclusive 2 semanas depois de ter terminado comigo. Ela suspirou, percebendo que a mentira não funcionaria. Era alguém que eu estava conhecendo. Mas não deu certo. Porque eu não conseguia parar de pensar em você. Deixa eu adivinhar. Ele também não tinha o dinheiro que você esperava. Toninho, não foi assim. Não? Então como foi? Me explica, porque estou curioso. Ela ficou em silêncio, as lágrimas começando a escorrer. Mas eu não senti pena. Aprendi, tarde demais, que algumas lágrimas são apenas mais uma ferramenta de manipulação. Sabe o que é mais triste nisso tudo, Alzira? Não é que você estava interessada em dinheiro. É que você nunca me deu a chance de conhecer a pessoa real por trás da máscara. Quem sabe se tivesse sido honesta desde o início, poderíamos ter construído algo verdadeiro. Podemos construir agora. Não é tarde demais. Mas Alzira, é tarde demais. Porque agora eu sei a verdade. E não posso construir um relacionamento baseado na desconfiança. Então é isso? Você vai me descartar assim? Depois de tudo que vivemos? Não estou te descartando. Você que me descartou quando descobriu que eu não tinha o dinheiro que esperava. Só estou devolvendo o favor de não querer continuar. Levantei-me, pronto para ir embora, mas ela segurou meu braço. Toninho, espera. Vamos tentar de novo. Eu juro que mudei. Posso provar. Como? Como você vai provar, Alzira? Podemos fazer um acordo pré-nupcial. Assim você fica protegido e vê que não estou interessada no dinheiro. Não pude evitar uma risada amarga. Um acordo pré-nupcial. Que romântico. É assim que se prova amor verdadeiro. Estou tentando mostrar que sou sincera. Não, Alzira. Você está tentando encontrar uma forma de chegar ao dinheiro. Mesmo que seja através de um casamento onde você já aceita de antemão que não terá acesso imediato aos bens. Porque aposta que, com o tempo, conseguirá me convencer a mudar de ideia. A expressão dela mostrou que eu havia acertado em cheio. Sabe, quando você foi embora, disse que eu ia me arrepender, que ia morrer sozinho e infeliz. Mas o que descobri nesses meses é que solidão não é estar sozinho fisicamente. Solidão é estar ao lado de alguém e perceber que essa pessoa não te ama de verdade. Toninho. Deixa eu te fazer uma proposta, Alzira. Vou te dar 50 mil reais. Não precisa me devolver, não precisa nada em troca. É um presente, para que você tenha a segurança financeira que tanto busca. Ela me olhou confusa. Por quê? Por que faria isso? Porque, apesar de tudo, não desejo seu mal. Mas tem uma condição: você some da minha vida. Não me procura mais, não tenta mais contato. Acaba aqui e agora. Vi o conflito em seus olhos. A quantia era considerável para ela, mas não era o que poderia ganhar com um casamento. Por outro lado, eu estava sendo firme. Era aquilo ou nada. Eu aceito, ela disse finalmente, a derrota clara em sua voz. Ótimo. Meu advogado vai preparar os documentos. Você vai assinar um termo concordando que isso encerra qualquer relação entre nós. Nos dias seguintes, tudo foi formalizado. Alzira assinou os documentos, recebeu o dinheiro e, pelo que soube depois, mudou-se para outra cidade. Patrícia ficou indignada quando soube. Pai, por que deu dinheiro para aquela mulher? Ela não merecia nada. Filha, não foi por ela. Foi por mim. Precisava encerrar esse capítulo de forma definitiva, sem deixar portas abertas, sem chances de ela voltar. E 50 mil reais é um preço pequeno pela minha paz de espírito. Minha filha me abraçou. Você é bom demais para esse mundo, pai. Não sou bom demais. Só estou velho demais para guardar rancor. Os meses foram passando e, aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Voltei ao clube da terceira idade, mas dessa vez com uma perspectiva diferente. Não estava procurando romance ou companhia. Estava simplesmente vivendo.
Fiz novos amigos, verdadeiros dessa vez. Pessoas que não sabiam sobre minha herança e que gostavam de mim simplesmente pelo que eu era. Comecei a jogar dominó com um grupo de senhores todas as quintas-feiras. Participei de um grupo de leitura que se reunia mensalmente. Um ano após o episódio com Alzira, conheci Helena. Ela tinha 65 anos, era professora aposentada, viúva há 10 anos. Nossa amizade começou de forma simples e orgânica. Sentamos juntos durante uma palestra no clube sobre história local e descobrimos que ambos éramos apaixonados pelo assunto. Começamos a conversar depois das palestras, trocamos telefones, e logo estávamos nos encontrando para visitar museus e sítios históricos da região. Helena era diferente de Alzira em todos os aspectos. Não havia artifícios nela, não havia jogos. Era direta, sincera, tinha opiniões fortes e não tinha medo de discordar de mim. Nossas conversas eram estimulantes, desafiadoras, reais. Levou 3 meses até que eu mencionasse casualmente sobre a herança. Estávamos tomando café em sua casa quando o assunto surgiu naturalmente durante uma conversa sobre aposentadoria. Ah, sim, recebi uma herança há algum tempo de um primo distante da minha falecida esposa. Mudou bastante minha situação financeira, comentei, observando sua reação. Que maravilha, Toninho! Deve ser um alívio não ter preocupações financeiras nessa fase da vida, ela respondeu, voltando em seguida ao assunto anterior de nossa conversa sobre um livro que estávamos lendo. Não houve perguntas invasivas, não houve mudança de comportamento. Para Helena, aquilo era simplesmente uma informação, não uma oportunidade. Foi naquele momento que percebi a diferença entre interesse genuíno e interesse calculado. Helena gostava de mim, do homem que contava piadas ruins, que esquecia onde deixava os óculos, que tinha opiniões apaixonadas sobre história e política. O dinheiro era irrelevante para ela. Nossa amizade foi se aprofundando naturalmente, sem pressa, sem pressão. Começamos a nos ver com mais frequência, a incluir um ao outro em atividades com nossas respectivas famílias. Patrícia adorou Helena desde o primeiro encontro. Essa sim é uma mulher de verdade, pai, ela me disse. Dá para ver que ela gosta do Senhor pelo que o Senhor é. 2 anos após conhecer Helena, durante um piquenique no parque onde costumávamos caminhar, ela me fez uma pergunta inesperada. Toninho, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro, Helena. Pode perguntar o que quiser. Você já pensou em se casar novamente? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei, sim. Na verdade, quase me casei há alguns anos, mas não deu certo. Posso saber o que aconteceu? Se for muito pessoal, não precisa responder. Contei-lhe toda a história com Alzira. Helena ouviu em silêncio, sem me interromper, apenas segurando minha mão em apoio. Que situação difícil, ela disse quando terminei. Mas sabe, Toninho, acho que você fez a coisa certa. Tanto em terminar o relacionamento quanto em pagar para ela ir embora. Às vezes a paz de espírito vale mais que o orgulho ferido. E você? Já pensou em se casar novamente? Helena sorriu. Penso, às vezes. Mas sou exigente. Teria que ser com alguém muito especial, alguém que me fizesse sentir que vale a pena embarcar nessa aventura de novo. Alguém como quem, por exemplo? Perguntei, sentindo borboletas no estômago como um adolescente. Ela me olhou diretamente nos olhos. Alguém como você, Toninho. Meu coração disparou. Helena. Calma, não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse que esses 2 anos de amizade têm sido maravilhosos. E que se você algum dia quiser transformar isso em algo mais, eu estaria aberta à possibilidade. Fiquei em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Sabe, Helena, também tenho pensado nisso. Mas tenho medo. Medo de me machucar de novo, de errar de novo. Entendo perfeitamente. E não há pressa, Toninho. Temos tempo. O que eu posso te prometer é honestidade sempre. Se algum dia você quiser saber qualquer coisa sobre mim, minhas intenções, meus sentimentos, é só perguntar. Não haverá jogos entre nós. Aquela conversa ficou ecoando em minha mente pelos dias seguintes. Percebi que estava, sim, apaixonado por Helena. Mas era um amor diferente, maduro, tranquilo, baseado em respeito mútuo e admiração genuína.
Um mês depois, durante um jantar que preparei em minha casa, tomei coragem. Helena, lembra daquela conversa no parque? Lembro sim, ela disse, sorrindo suavemente. Estive pensando muito sobre o que você disse. E percebi que também gostaria de transformar nossa amizade em algo mais. Mas preciso ser honesto com você sobre algo primeiro. Pode falar. Tenho medo. Medo de que o dinheiro mude as coisas entre nós. Medo de nunca ter certeza se alguém me ama por quem sou ou pelo que tenho. Helena colocou seu copo sobre a mesa e me olhou seriamente. Toninho, entendo perfeitamente sua preocupação. Mas vou te dizer uma coisa: tenho minha própria casa, paga. Tenho uma aposentadoria que me sustenta confortavelmente. Tenho economias suficientes para emergências. Não preciso de seu dinheiro. O que eu quero, se você estiver disposto, é sua companhia, seu carinho, suas piadas ruins e suas histórias sem fim sobre o passado. Sorri. Minhas histórias não são tão ruins assim. São sim, mas eu adoro ouvi-las mesmo assim. Foi assim, de forma simples e sincera, que começamos nosso relacionamento. Não houve grandes declarações dramáticas ou promessas impossíveis. Apenas dois adultos maduros, com suas cicatrizes e experiências, decidindo caminhar juntos. 6 meses depois, pedi Helena em casamento. Desta vez, não havia dúvidas ou receios. A resposta dela foi um sim alegre e sem hesitação. Casamos numa cerimônia intimista, apenas com familiares próximos e amigos verdadeiros. Não fizemos festa grande ou ostentação. Apenas uma celebração sincera de um amor que tinha tudo para dar certo porque era construído sobre bases sólidas. No dia do casamento, enquanto esperava Helena entrar, Patrícia se aproximou e me abraçou. Estou tão feliz por você, pai. A Helena é perfeita para o Senhor. Também acho, filha. Dessa vez, tenho certeza. A vida com Helena tem sido tudo o que imaginei e mais. Mantivemos nossas casas separadas no início. Ela não queria abandonar o lar onde havia criado seus filhos, e eu entendia perfeitamente. Mas passávamos a maior parte do tempo juntos, alternando entre as duas residências. Viajamos, conhecemos novos lugares, fizemos novos amigos juntos. Mas o mais importante é que todos os dias, acordo ao lado de alguém que me ama verdadeiramente, sem segundas intenções ou jogos. Quanto a Alzira, soube por comentários que ela tentou mais alguns relacionamentos na cidade para onde se mudou, sempre buscando homens mais velhos com boa situação financeira. Mas a reputação que construiu a precedeu, e as tentativas foram frustradas. Dizem que ela acabou voltando para sua cidade natal e está vivendo sozinha com sua aposentadoria. Não sinto alegria nem satisfação com isso. Sinto apenas uma tristeza distante por alguém que nunca conseguiu ver que a verdadeira riqueza está nas conexões genuínas que fazemos, não no saldo bancário. Às vezes, quando estou com Helena no parque, observando os patos no lago, lembro daquela tarde com Alzira anos atrás. Ela havia dito que honramos nossos mortos vivendo plenamente. Agora entendo que vivendo plenamente também significa vivendo com autenticidade. No que está pensando? Helena pergunta, notando meu silêncio. Em como a vida é curiosa. Se alguém me dissesse, há 5 anos, que eu receberia uma fortuna, teria o coração partido e encontraria o amor verdadeiro de novo, eu não acreditaria. E qual dessas 3 coisas foi a mais importante? Ela pergunta, com aquele brilho sapeca nos olhos. Sem dúvida nenhuma, a última. O dinheiro é útil, o coração partido me ensinou lições valiosas, mas você me trouxe de volta à vida. Helena se inclina e me beija suavemente. Lisonjeiro. Mas aceito o elogio. Rimos juntos, e naquele momento, sinto uma gratidão imensa por tudo que vivi, inclusive pelas partes dolorosas. Porque foram elas que me prepararam para reconhecer e valorizar o amor verdadeiro quando ele finalmente chegou. A história de Alzira me ensinou que o dinheiro pode atrair pessoas, mas não pode comprar amor genuíno. Me ensinou a diferença entre alguém que ama você e alguém que ama o que você tem. E, principalmente, me ensinou que vale a pena esperar pelo amor verdadeiro, mesmo que demore. Hoje, aos 71 anos, casado com Helena há 3 anos, posso dizer que sou verdadeiramente feliz. Não pela fortuna que recebi, não pela casa confortável em que vivo, mas pelas pessoas que tenho ao meu redor. Minha filha e netos que me visitam regularmente,
meus amigos do clube, e principalmente, minha Helena. O dinheiro trouxe conforto e segurança, é verdade. Mas foi a desilusão com Alzira que me preparou para valorizar a sinceridade de Helena. Foi o coração partido que me ensinou a reconhecer um coração verdadeiro. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se Alzira não tivesse me deixado, se tivesse ficado comigo mesmo sem saber da herança. Será que eu teria descoberto sua verdadeira natureza eventualmente? Será que teria desperdiçado anos ao lado de alguém que nunca me amou de verdade? Prefiro acreditar que tudo aconteceu exatamente como deveria. A dor foi necessária para o crescimento. A perda foi necessária para que eu pudesse encontrar algo muito melhor. Hoje, quando vejo casais jovens apaixonados, sempre dou o mesmo conselho quando me perguntam sobre relacionamentos. Observem como a pessoa os trata quando não há nada a ganhar. Vejam se ela os valoriza nos momentos difíceis, não apenas nos bons. E nunca, jamais, construam um relacionamento baseado em mentiras ou interesse material. Patrícia costuma brincar que eu deveria escrever um livro sobre minha experiência. Talvez um dia eu faça isso. Mas por enquanto, estou ocupado demais vivendo para ficar escrevendo sobre a vida. Helena e eu estabelecemos algumas tradições. Toda sexta-feira é nossa noite de encontro. Mesmo depois de casados, fazemos questão de nos arrumar bem e sair para jantar, ir ao cinema ou teatro, como um casal de namorados. É nossa forma de manter o romance vivo. Aos domingos, recebemos a família. Minha filha, genro e netos, os filhos de Helena quando estão na cidade. A casa fica cheia de vida, risadas, barulho. É exatamente como deve ser. Quanto ao dinheiro da herança, investimos com sabedoria. Criamos um fundo para a educação dos netos, tanto meus quanto de Helena. Doamos regularmente para instituições de caridade, especialmente aquelas que cuidam de idosos. E reservamos uma parte para realizar sonhos, os nossos e os de pessoas que amamos. Foi com esse dinheiro que ajudei um amigo do clube que precisava de uma cirurgia cara. Foi com ele que financiamos a lua de mel dos filhos de Helena, que não tinham condições de viajar. Foi com ele que reformamos a creche do bairro onde meus netos estudam. Descobri que dinheiro, quando usado com sabedoria e generosidade, pode ser uma ferramenta maravilhosa para fazer o bem. Mas também descobri que ele não deve nunca ser o centro de nossas vidas ou de nossos relacionamentos. Uma tarde, cerca de um ano após nosso casamento, Helena e eu estávamos organizando fotos antigas para fazer um álbum de memórias. Entre minhas fotos, ela encontrou uma de Alzira e eu, tirada durante um dos passeios no parque. É ela? Perguntou, olhando a foto com curiosidade. É sim. Ela é bonita. E vocês parecem felizes nessa foto. Parecíamos mesmo. Mas era uma felicidade construída sobre mentiras. Helena ficou olhando a foto por mais um momento. Sabe, Toninho, de certa forma, eu deveria agradecer a ela. Agradecer? Por quê? Porque se ela não tivesse te machucado, talvez você não estivesse disponível quando nos conhecemos. Talvez ainda estivesse preso num casamento infeliz, descobrindo a verdade dela tarde demais. Nunca havia pensado por esse ângulo. Você tem razão. O timing foi perfeito, na verdade. A vida tem dessas ironias. As piores experiências às vezes nos preparam para as melhores. Guardamos a foto de volta na caixa. Não senti necessidade de rasgá-la ou jogá-la fora. Era parte da minha história, uma lembrança de uma lição aprendida. Naquela noite, deitado ao lado de Helena, ouvi sua respiração tranquila e me senti grato. Grato pela segunda chance que a vida me deu. Grato por ter aprendido a diferença entre aparência e essência. Grato por ter encontrado, finalmente, um amor verdadeiro. E percebi que Alzira estava errada em sua última previsão. Ela havia dito que eu morreria sozinho, arrependido de tê-la deixado ir. Mas a verdade é que nunca estive menos sozinho. E o único arrependimento que tenho é não ter enxergado sua verdadeira natureza mais cedo. Mas até esse arrependimento é pequeno, porque me levou até onde estou hoje. E onde estou hoje é exatamente onde deveria estar, ao lado de uma mulher que me ama verdadeiramente, cercado de família e amigos genuínos, vivendo uma vida plena e significativa. O dinheiro? Bem, o dinheiro está lá, investido, rendendo, nos proporcionando segurança e conforto. Mas não é ele que me faz feliz ao acordar todas as manhãs. É o sorriso de Helena,
são as risadas dos meus netos, são as conversas profundas com meus amigos do clube. Se pudesse voltar no tempo e evitar todo o sofrimento que passei com Alzira, não sei se faria isso. Porque esse sofrimento me moldou, me ensinou, me preparou para ser o homem que sou hoje. Me ensinou a valorizar o que realmente importa e a não me deixar seduzir por aparências ou manipulações. Hoje, quando vejo alguém passando por uma situação parecida com a que passei, sempre ofereço um ombro amigo e compartilho minha história. Não para me vitimizar ou para demonizar Alzira, mas para mostrar que é possível superar, aprender e encontrar felicidade verdadeira do outro lado da dor. Algumas pessoas ficam surpresas quando conto que dei dinheiro a Alzira mesmo após tudo que ela fez. Como você conseguiu ser tão generoso com alguém que te traiu? Perguntam. Minha resposta é sempre a mesma: não foi generosidade. Foi libertação. Aquele dinheiro comprou minha paz de espírito, garantiu que ela nunca mais voltaria, e me permitiu virar a página completamente. Foi o melhor investimento que já fiz. Helena concorda. Às vezes, precisamos pagar um preço para nos livrarmos de algo tóxico em nossas vidas. E R$ 50.000 é um preço pequeno pela felicidade que você encontrou depois. Ela tem razão, como sempre. Minha esposa sábia, minha companheira verdadeira, minha melhor amiga. É engraçado como a vida nos surpreende. Passei a maior parte da minha vida adulta casado com Carmen, uma mulher maravilhosa que amei profundamente. Depois que ela se foi, achei que nunca mais amaria assim. Alzira me mostrou que eu estava certo, nunca mais amaria daquela forma. Mas Helena me mostrou que isso não era necessariamente ruim. O amor na maturidade é diferente do amor da juventude. É mais calmo, mais profundo, mais consciente. É um amor que escolhemos ativamente todos os dias, não por paixão cega, mas por respeito, admiração e companheirismo genuíno. Não há a intensidade dramática da juventude, mas há algo muito mais valioso: estabilidade, confiança, paz. Não há jogos nem dúvidas. Apenas a certeza reconfortante de que a pessoa ao seu lado está lá porque quer estar, não por interesse ou conveniência. Certa vez, durante um almoço de família, meu neto mais velho, Lucas, de 16 anos, me perguntou: Vô, como você sabe quando é amor de verdade? Todos na mesa ficaram em silêncio, curiosos para ouvir minha resposta. Olhei para Helena antes de responder. Amor verdadeiro, meu filho, é quando a pessoa ama você em suas piores versões, não apenas nas melhores. É quando ela fica ao seu lado não porque você tem algo a oferecer, mas simplesmente porque quer estar lá. É quando você pode ser completamente você mesmo, sem máscaras ou pretensões, e ainda assim ser amado. E como você diferencia isso de alguém que está fingindo? Ele insistiu. Observe as ações, não as palavras. Qualquer um pode dizer eu te amo, mas nem todos demonstram isso quando não há nada a ganhar. Observe como a pessoa te trata quando você não tem nada a oferecer. Observe se ela te respeita, te valoriza, te apoia em momentos difíceis. Helena acrescentou: e lembre-se de que amor verdadeiro não é perfeito. Não é como nos filmes. É feito de discussões que são resolvidas com diálogo, de diferenças que são respeitadas, de compromissos que são feitos com alegria, não com ressentimento. Lucas pareceu satisfeito com a resposta, e a conversa seguiu para outros assuntos. Mas aquele momento ficou comigo. Percebi que finalmente tinha aprendido essas lições, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, através da experiência. Hoje, enquanto escrevo estas memórias aos 71 anos, olho pela janela e vejo Helena no jardim, cuidando de suas rosas. Ela está cantarolando baixinho, completamente absorta em sua atividade, e há uma paz em seu rosto que me enche de alegria. Penso em tudo que vivi, o amor e a perda com Carmen, a solidão que se seguiu, o erro com Alzira, a herança inesperada, e finalmente, o encontro com Helena. Cada peça desse quebra-cabeça foi necessária para chegar até aqui. A fortuna que recebi mudou minha vida materialmente, é verdade. Mas não foi ela que me trouxe felicidade. Na verdade, quase me custou essa felicidade, atraindo alguém pelos motivos errados. O que me trouxe felicidade foi aprender a diferenciar ouro falso de ouro verdadeiro, tanto em pessoas quanto em experiências. Alzira voltou arrependida ao descobrir minha fortuna, mas não era arrependimento verdadeiro. Era apenas interesse renovado. E ter a sabedoria de reconhecer isso e agir de acordo foi uma das melhores decisões que já tomei. Hoje,
Posso dizer honestamente que não guardo rancor. Alzira fez suas escolhas baseada em seus medos e inseguranças. Espero que tenha encontrado paz, à sua maneira. Mas agradeço todos os dias por não estar mais em sua vida, e por ela não estar na minha. Porque no lugar dela, tenho Helena. Tenho uma companheira que me escolhe todos os dias não pelo que tenho no banco, mas pelo que tenho no coração. Tenho alguém que ri das minhas piadas ruins, que me desafia quando preciso ser desafiado, que me conforta quando preciso ser confortado. E isso, meus amigos, não tem preço. Nenhuma fortuna do mundo pode comprar. É o verdadeiro tesouro que encontrei na minha jornada, não o dinheiro que herdei, mas o amor verdadeiro que conquistei. Se há uma lição que aprendi com tudo isso, é esta: o dinheiro pode mudar sua situação, mas não pode mudar seu destino. Seu destino é determinado pelas escolhas que você faz, pelas pessoas que você permite entrar em sua vida, e pela sua capacidade de reconhecer o que realmente tem valor. Alzira destruiu meu coração e foi embora quando pensou que eu não tinha nada. Voltou arrependida ao descobrir minha fortuna. Mas eu já não era mais o homem que ela havia deixado. Era alguém mais sábio, mais forte, e mais capaz de reconhecer o amor verdadeiro quando finalmente o encontrasse. E encontrei. Em Helena, em minha família, em meus verdadeiros amigos. Essa é a minha fortuna real. E essa, ninguém pode tirar de mim. Enquanto o sol se põe e Helena entra em casa com um buquê de rosas que acabou de colher, sorrio. Sorrio porque sei que sou um homem verdadeiramente rico, não pelo saldo bancário, mas pelo amor que recebo e dou todos os dias. E se pudesse dar um conselho final para quem está lendo esta história, seria este: nunca deixe que o dinheiro, ter ou não ter, defina seus relacionamentos. Nunca deixe que o medo da solidão ou da insegurança financeira te leve a aceitar menos do que merece. E sempre, sempre valorize quem te ama nos dias difíceis, não apenas nos dias de fortuna. Porque no final, quando olhamos para trás, não lembramos quanto dinheiro tínhamos. Lembramos de quem estava ao nosso lado, de quem nos fez rir, de quem enxugou nossas lágrimas, de quem nos amou verdadeiramente. E isso, meus queridos, é a única fortuna que realmente importa. Fim.